This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Que alegria, que privilégio ter este momento para adorar ao Senhor, oferecendo a Ele o nosso culto, a nossa celebração. Que a paz, que a graça do Senhor Jesus possa envolver o teu coração neste momento, para que você celebre ao Senhor. No Salmo 62, o salmista Davi, ele escreve: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Que assim seja também na tua vida, que o Senhor seja o teu refúgio, a tua fortaleza, que Ele seja a tua esperança, que nele esteja depositado o seu coração, a sua ansiedade, os seus problemas, mas sobretudo, que nele esteja depositada a sua maior esperança. Nós vamos adorar ao Senhor neste culto, então eu quero te convidar a orar comigo agora, para que possamos consagrar a Ele o nosso culto e em seguida daremos prosseguimento. Vamos orar? Muito obrigado, bom Deus, por este momento tão especial, em que nesta noite podemos parar e te oferecer o nosso culto. Senhor, Tu és digno de ser adorado, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Em Ti está a nossa confiança, a nossa esperança. A Ti, Senhor, celebramos com alegria, a Ti oferecemos o nosso culto, ó Deus, entendendo que Tu és Deus e que não há outro Deus além do Senhor. Pai querido, recebe o nosso culto, nós queremos consagrá-lo ao Senhor. Que se houver, ó Deus, algum sentimento que nos impeça de Te adorar, que o Senhor possa neste momento, ó Deus, nos envolver com a Tua paz, e que tudo aquilo, ó Deus, que de alguma forma for empecilho na nossa adoração, nós possamos depositar diante do Senhor, e que do Senhor possamos receber a paz para cultuar ao Senhor com alegria, com liberdade, livre de sentimentos que são empecilhos na nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Ouça, Deus, as nossas orações e também, ó Deus, fale aos nossos corações através da Tua palavra. Esse é o nosso desejo, ó Deus, e essa também é a nossa proposta de culto nesta noite, o qual nós consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa estar com Deus, você precisa estar perto de Deus. Deus, Ele não tem deixado de se aproximar de nós, mas nós temos nos distanciado dEle. Esse convite é para você. Sexta-feira, nossa vigília de oração. Te desafio a estar conosco na igreja às 19h30. Você terá esse aviso logo após. E no domingo também estaremos juntos, adorando ao Senhor, cultuando este Deus maravilhoso, celebrando esse Deus poderoso, porque Ele é digno de ser adorado. Nós estamos já iniciando o último mês deste ano e queremos adorar ao Senhor. É o mês também do aniversário da nossa igreja, então nós queremos fazer deste mês um mês de celebração, de adoração ao Senhor. Então eu te convido também a já propor no seu coração estar domingo conosco e estaremos adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor não só pelos 40 anos da Igreja Batista da Esperança, mas sobretudo pela presença de Deus que sempre nos leva à vitória. Então fica o convite para você. Eu quero orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, bom Deus, obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia, obrigado por este tempo de culto, de adoração. Senhor, Tu és digno de ser adorado. Não há outro Deus além do Senhor. Tu és o nosso Deus bendito.
E a Ti nós elevamos o nosso culto, a nossa adoração. A Ti, ó Deus, elevamos a nossa gratidão com grande alegria, porque Tu és um Deus que tem cuidado de nós. Assim, Senhor, abençoa Teu povo, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, desempregados. Abençoa, Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Abençoa, ó Deus, o propósito dos nossos corações, aqueles anseios, ó Deus, aqueles sonhos que precisamos alcançar e temos colocado diante do Senhor. Abençoe por Tua graça, ó Deus, e por Tua misericórdia, como disse o salmista. Que o Senhor seja adorado, ó Deus, porque Tu és um Deus todo-poderoso, que existe em glória e majestade. Então nós Te adoramos pelo que Tu és, mas precisamos da Tua graça, ó Deus, do Teu favor em resposta às nossas orações. E por isso também Te adoramos pelo que o Senhor tem feito. Então recebe a nossa gratidão, ó Deus, e a nossa adoração. Abençoe, ó Deus, este restante de semana, que possamos desfrutar do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua provisão. É a nossa oração com gratidão, e no nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por Ti eu toda a lei cumpri, por Ti o amargo fel bebi, por Ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados Teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me, oh, quantas vezes Te chamei e Tu quebraste a minha lei, mas fiador Teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me, em mim Tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, vem Teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me, eu sou Teu Deus, Teu Salvador. Eu Te amo muito, ó pecador. Ó, deixa todo o Teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, Te seguirei, seguirei, sim, seguirei, por Ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem Ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do Teu vigor. Segue-me, sim, seguirei. Eu quero te dar agora a oportunidade de ter um momento a sós com Deus. Um momento em que você possa elevar a sua oração ao Senhor, em que você possa falar com Ele sobre o teu coração, sobre a sua disposição em adorar, em servir, em cultuar ao Senhor. Faça deste momento um momento de adoração. Eu sei que todos nós temos motivos, talvez em grande quantidades, para pedidos, mas aproveite este momento para adorar. Você sabe que muitas vezes, enquanto nós adoramos, que Deus nos abençoa, que Deus ouve os nossos clamores, mesmo não expressando a Ele, porque Ele conhece perfeitamente o nosso coração, sabe do que precisamos. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6,
Ele sabe do que nós precisamos. Então, adore ao Senhor neste momento. Faça deste momento um momento de adoração. Vá à presença do Senhor e o adore com todo o seu coração. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa estar com Deus, você precisa estar perto de Deus. Deus ele não tem deixado de se aproximar de nós, mas nós temos nos distanciado dele. Esse convite é para você. Sexta-feira, nossa vigília de oração. Te desafio a estar conosco na igreja às 19h30. Você terá esse aviso logo após. E no domingo também estaremos juntos, adorando ao Senhor, cultuando este Deus maravilhoso, celebrando esse Deus poderoso, porque Ele é digno de ser adorado. Nós estamos já iniciando o último mês deste ano e queremos adorar ao Senhor, é o mês também do aniversário da nossa igreja. Então nós queremos fazer deste mês um mês de celebração, de adoração ao Senhor. Então eu te convido também a já propor no seu coração estar domingo conosco e estaremos adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor não só pelos 40 anos da Igreja Batista da Esperança, mas sobretudo pela presença de Deus que sempre nos leva à vitória. Então fica o convite para você. Eu quero orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, bom Deus, obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia, obrigado por este tempo de culto, de adoração. Senhor, Tu és digno de ser adorado, não há outro Deus além do Senhor. Tu és o nosso Deus bendito, e a Ti nós elevamos o nosso culto, a nossa adoração, a Ti, ó Deus, elevamos a nossa gratidão com grande alegria, porque Tu és um Deus que tem cuidado de nós. Assim, Senhor, abençoa Teu povo, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, desempregados. Abençoa, Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Abençoa, ó Deus, o propósito dos nossos corações, aqueles anseios, ó Deus, aqueles sonhos que precisamos alcançar e temos colocado diante do Senhor. Abençoe por Tua graça, ó Deus, e por Tua misericórdia, como disse o salmista. Que o Senhor seja adorado, ó Deus, porque Tu és um Deus todo-poderoso, que existe em glória e majestade. Então nós Te adoramos pelo que Tu és, mas precisamos da Tua graça, Deus, do Teu favor em resposta às nossas orações. E por isso também Te adoramos pelo que o Senhor tem feito. Então recebe a nossa gratidão, ó Deus, a nossa adoração. Abençoe, ó Deus, este instante de semana, que possamos desfrutar do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua provisão. É a nossa oração com gratidão, no nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.
Boa noite, igreja. Então vamos encerrar esse momento de oração orando juntos. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, gostaria de te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de podermos conversar contigo, ó Pai. Só tenho a te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Obrigada pela misericórdia, pela graça do Senhor, ó Deus. Sabemos que é única e que não merecemos nem um pouco do que o Senhor nos dá. Somos completamente pecadores, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Gostaria de agradecer, Senhor, por cada pessoa que está assistindo a este culto, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando cada um, tocando nos corações, que o Senhor possa fortalecer, ó Pai, conforme a Tua vontade, os Teus planos que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Sabemos que os Seus planos são perfeitos, que devemos dar mais ouvidos ao que o Senhor diz, ó Pai, não somos só nós mesmos. Sabemos que muitas vezes somos egocêntricos, ó Pai, e pensamos só no que a gente quer, não o que o Senhor deseja para nós, ó Pai. Sabemos que os Seus caminhos são os melhores que existem, ó Deus, e que o Senhor está conosco nessa caminhada, ó Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar livramento, ó Deus, e que o Senhor continue derramando bênçãos em nossas vidas, ó Deus. E eu só tenho a te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Não merecemos nada do que o Senhor nos dá, nada. Mas sabemos que o Senhor nos ama. E é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós, que eu oro e agradeço. Amém. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9, uma experiência de Saulo aqui no caminho para Damasco, quando ele tinha como propósito prender homens e mulheres e levar presos para Jerusalém por causa do nome de Jesus. Mas neste caminho Jesus se apresenta a ele e numa experiência muito pessoal, Jesus ele fala com Saulo. E o texto vai dizer que, no verso 3, Atos 9, verso 3, que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A ênfase que eu queria dar: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando nós ouvimos Deus, ou quando nós ouvimos algum ser espiritual falando conosco, você é capaz de discernir quem é? Quem é que está falando com você? Nós sabemos que Deus ele nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de expressar a sua vontade. Ele nunca deixou de se revelar. Ele nunca deixou de revelar o seu propósito. A questão é que, às vezes, nós não temos a condição de discernir quem está falando. E aqui, quando Paulo ele ouve, ainda chamado Saulo aqui, quando ele ouve essa voz vindo dos céus, ele não foi capaz de discernir quem estava falando. Então Jesus se apresenta: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Enquanto ele perseguia os discípulos, homens e mulheres que serviam a Jesus, na verdade ele perseguia o próprio Senhor Jesus. E eu estava pensando, meu querido irmão, essa semana, de como Deus ele tem sido gracioso, bondoso em falar conosco. Como Ele tem nos levado a reconsiderar o nosso posicionamento diante de Deus, da Sua palavra, dos Seus propósitos. Mas como também o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, ele também tem falado e de alguma forma nos tentado para distanciar da vontade, da palavra, da revelação e do propósito de Deus. Mas
Por outro lado, nós temos visto como alguns irmãos estão sendo tocados por ouvir Deus, o chamado de Deus, por um ato de despertamento para com Deus e a sua vontade. E eu queria justamente trazer essas experiências e ouvir um desses testemunhos para que nós consigamos entender que se Deus está falando, meu querido irmão, não é simplesmente porque Deus quer falar, é porque Deus quer, de uma forma muito específica, pessoal, individual, mas também de uma forma generalizada, promover na nossa vida e na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo um despertamento que nos leve a uma atitude, a um comportamento para mais próximo do Senhor e para mais dentro do propósito dele. A questão é Deus que está falando? Como é o tema dessa mensagem? Em Gênesis capítulo 3, nós temos aquela experiência que o texto vai dizer lá no final da tarde que Jesus, que Deus, ele vinha e visitava Adão e Eva. No momento de intimidade, de comunhão, no momento em que Deus se apresentava, se revelava aos seus filhos Adão e Eva, né? Uma proposta de intimidade. Só que no começo do capítulo nós temos uma outra experiência de um outro ser que se apresenta. E quando esse ser se apresenta, né, Satanás, como ele é apresentado lá, não é como ele se apresenta, mas como o texto o apresenta, Satanás, o adversário, quando ele se apresenta, ele faz uma proposta para Eva, e essa proposta, ela aparentemente atendia o coração de Eva, despertou um desejo no coração de Eva, para experimentar um fruto que Deus tinha proibido de que eles comessem. Só que Satanás, ele sempre tem os seus propósitos muito bem definidos. O que nós sabemos que Deus o tem também. Em Gênesis capítulo 3, Satanás ele consegue plantar uma dúvida no coração de Eva. Ao mesmo tempo, ele planta uma outra semente do desejo para experimentar aquele fruto. E tudo isso, de certa forma, foi muito bem recebido no coração de Eva. A Bíblia fala que, e o apóstolo Paulo vai dizer isso, né, segundo aos Coríntios capítulo 11, verso 14, vai dizer que Satanás ele sempre se apresenta como anjo de luz. Ele se apresenta assim, como anjo de luz. Parece que as suas propostas são boas. Parece que se houver uma visão de Satanás, é uma visão atrativa. É um anjo que também aparece luminoso, um tanto que resplandecente. Então, se ele se apresenta e Deus se apresenta, se Paulo escreve aos Coríntios, sua segunda carta, capítulo 11, que Satanás ele se apresenta como Lúcifer, né, o anjo de luz, mas que agora ele é o adversário e por isso Satanás. E Deus também, Jesus também, quando ele se apresenta a Saulo, era uma luz que resplandecia mais do que o sol ao meio-dia. O que nós paramos para pensar é: se Satanás ele consegue confundir a apresentação, não como um ser das trevas, o príncipe das trevas, que automaticamente eu teria facilidade em discernir, eu sei quem você é Satanás, você é o diabo. Mas não, ele não se apresenta assim, ele se apresenta como um anjo de luz. E aí a questão que fica é: como discernir quem é que está falando? Como discernir se essa luz é Jesus, aquele mesmo que disse em João 8, eu sou a luz do mundo? Ou se essa luz é a luz de um ser que se transfigura, de um ser que ele é o príncipe das trevas, mas se transfigura no anjo da luz?
É interessante pegar Gênesis 3 e você vai ver uma ação do diabo muito bem sucedida, porque ele derruba Adão, ele derruba Eva, e eles deliberadamente pecam contra Deus, e aquela harmonia que havia de relacionamento entre Deus e o homem, ela é rompida pelo pecado. Mas vai dizer que no virar do dia, Deus ele não deixa de se apresentar, ele não deixa de vir ao encontro do homem. E é tão bonito pensar nisso. Mesmo que Adão e Eva tivessem pecado deliberadamente contra Deus, mesmo que Adão e Eva tivessem dado espaço ao desejo do seu coração, ao engano do diabo, e deliberadamente desprezar Deus e a sua vontade, o seu propósito, mesmo assim, na viração do dia, lá está Deus se apresentando a eles. Como é maravilhoso esse Deus, meu querido irmão, como é maravilhoso. Mesmo o homem pecador, Deus vai ao encontro dele, e eu entendo que é assim hoje. Deus ainda vem ao nosso encontro, ainda que nós, seres miseráveis e pecadores, deliberadamente rejeitamos Deus. Ainda assim, Deus, ele se apresenta. Como é maravilhoso. Mas a questão que eu queria pensar com você é como discernir quem é que está falando. Se é Deus ou se é Satanás. Como discernir isso? A verdade é que toda vez que Satanás, o adversário, ele se apresenta, ele coloca Deus, sua palavra, em xeque. Foi assim com Eva, Gênesis capítulo 3, vai ser assim também com Jesus, Mateus e Lucas capítulo 4, quando ele coloca Deus e a sua palavra em xeque. E toda vez que Deus é colocado em xeque, toda vez que a palavra de Deus é colocada em xeque, toda vez que a dúvida é plantada no meu coração, seja em relação à palavra de Deus, seja em relação ao próprio Deus, então você já tem um ponto aferidor que te permite discernir que isso não é de Deus. Toda vez que a dúvida é plantada, toda vez que você trabalha com o discernimento do que é real, se Deus é real, se a palavra de Deus é real ou não, entenda, isso não é de Deus. Isso já é algo que te permite discernir, é obra do diabo. Toda vez que você é levado a se opor ou se distanciar do propósito de Deus para a sua vida, facilmente você consegue discernir isso não vem de Deus. Toda vez que Deus se apresenta, é para te aproximar dele, é para te aproximar da palavra de Deus, é para te colocar dentro do propósito de Deus. E tudo aquilo, ou todo aquele que te plantar uma dúvida, que te plantar um desejo que seja para distanciamento de Deus, da sua palavra e do seu propósito, pronto, isso já te dá um diagnóstico muito bem definido, que não é Deus e não vem e não procede de Deus. E aí, meu querido irmão, quando você vê Deus, ele continua falando. Desde esse tempo de Adão e Eva, antes do pecado e após o pecado, Deus fala com eles. Você vai ver Deus falando com Caim, você vai ver na Bíblia Deus falando com Noé, você vai ver na Bíblia Deus falando com Abraão, você vai ver na Bíblia Deus falando com Isaac, você vai ver Deus falando com Jacó. Deus não deixou de falar. Você vai ver Deus falando através de sonhos com Faraó no Egito, Gênesis 41, depois com José revelando o sonho de Faraó. Você vai ver mais distante disso Deus falando com Nabucodonosor,
e depois respondendo e falando com Daniel para revelar também o sonho de Nabucodonosor. E você vai passeando pela Bíblia, você vai ver Deus falando com os profetas, você vai ver Deus falando através de Jesus no Novo Testamento, você vai ver Deus falando aos seus apóstolos, e até hoje Deus continua falando. Como Deus fala? É bem verdade, Deus ele pode falar mediante um pregador, mediante a sua palavra, e conforme diz o autor da Epístola aos Hebreus, que nesses últimos dias nos tem falado pelo Filho, no tempo do autor da Epístola aos Hebreus. Mas hoje Deus tem nos falado através do Espírito Santo, Deus tem nos falado através da sua palavra, Deus tem nos falado através de pessoas. Deus ele não deixa de falar. A questão hoje é discernir quem está falando. Então, se você ouve Deus falando com você, você vai saber que é Deus, porque sempre você está sendo direcionado para Deus, para a sua palavra e para os seus propósitos. É sempre assim. Para você entender como é diferente discernir quando é Deus e quando é Satanás falando, eu quero só te lembrar daquela situação em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, quando Jesus ele pergunta para os apóstolos: o que as pessoas estão dizendo de mim? E depois ele pergunta para eles: o que vocês dizem de mim? O que vocês pensam de mim? Ao que Pedro responde: tu és o Cristo, o ungido, o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: olha, Simão, isso não foi a carne e o sangue que te revelou, isso foi meu Pai que te revelou. E Jesus ele continua essa conversa dizendo que ele ia ter que morrer, que ele ia ter que subir para Jerusalém, que ele morreria, que o Filho do Homem seria entregue. Ao que Pedro repreende Jesus: Senhor, não faça isso contigo mesmo, por que fica pensando nessas coisas? E Jesus ele já responde de novo para Pedro, mas agora ele diz: para trás de mim, Satanás. No mesmo momento, a mesma pessoa, influências diferentes. Quando ele revela quem é Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rapidamente Jesus diz para ele: olha, é meu Pai que te revelou. Quando ele tenta tirar Jesus do propósito verdadeiro que trouxe Jesus para essa terra, Jesus já diz para ele: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Consegue discernir? Sempre que Deus se manifesta, é para te promover Deus na sua vida, é para promover a palavra, é para te colocar nos propósitos de Deus. Sempre que Satanás se manifesta, é para te afastar de Deus, da sua palavra e dos seus propósitos. Então, meu querido, fica muito fácil você entender qual que é a chave para discernir quem é que está falando. Sempre que te permite ficar no teu contexto de comodismo, de esfriamento, de distanciamento, de essa ausência de fervor, de voltar para Deus, acredite, não é Deus quem está falando com você. Mas sempre que você ouve uma voz que te faz repensar e comparar o teu envolvimento com outras coisas e o teu envolvimento com Deus, e isso te faz pensar, então entenda, esta é a voz de Deus. Eu quero colocar agora o testemunho do irmão João, de uma experiência que ele teve, quando ele começa a refletir sobre a própria vida, o seu trabalho secular e o seu trabalho na obra de Deus. Ouça o que ele diz e veja se você consegue discernir se isso é de Deus ou não. Ouça o seu testemunho. Boa noite, irmãos em Cristo.
Estou eu aqui em casa, me preparando para falar algo especial que veio em mente essa semana. Aí o pastor Cláudio veio e falou assim: olha, você podia falar isso para os irmãos também. Aí eu falei para ele: olha, pastor, eu não sei se eu levo jeito, né, em relação a levar alguma mensagem, alguma pregação, ou algo assim que seja bem claro diante dos irmãos em relação a Deus. Estava eu essa semana aqui, recebi uma mensagem dele, né, que a gente precisava conversar, e ele falou comigo aí, troquei as palavras com ele. Aí eu estava sentado no sofá e falei para ele: pastor, que coisa, né? O tempo que eu me dedico ao meu trabalho, aos horários que não tem horário certo às vezes, né? Às vezes estou de noite, estou de dia, não tem horário certo na empresa ultimamente. Falei, o tempo que eu dedico à empresa, eu fiquei imaginando comigo mesmo. Como eu poderia servir a Deus, como eu poderia servir a igreja, né? Quantas pessoas eu poderia conquistar através da palavra de Deus. Falei isso para ele. Aí ele refletiu, falou assim: olha, você tem que falar isso, rapaz. Você tem que falar, você precisa falar. E é impressionante, porque o trabalho edifica a gente, traz resultados, né? Eu aqui em casa, minha esposa, minha filha, tivemos grandes resultados, grande conquista através do trabalho, né? Agora eu fico aqui a pensar, e Deus? E meu tempo com Deus? Aí ele veio e falou assim: o seu tempo com Deus foi edificado, foi abençoado através do seu trabalho. Mas eu penso assim, poderia dedicar mais. Sim. Mas olhando lá atrás, em Gênesis, irmãos, o capítulo 3, versículo 19, diz a seguinte palavra: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tornado pois és pó, e ao pó tornará. Nesse exato momento, quando o Senhor Deus fala com Adão e Eva, assim que cometeram pecado, eles tiveram que começar a trabalhar para o seu próprio sustento. Até aí, beleza, porque isso daí vem lá de trás, vem bíblico. É bíblico. E devemos respeitar essa escritura. E eu fico aqui a pensar ainda. Nos tempos de hoje, a gente poderia muito bem servir mais a Deus. Eu sou um deles, né? Mas é algo que veio, tocou no meu coração. Espero que com o decorrer do tempo, Deus venha atuando na minha vida, na vida da minha família aqui em casa, todos nós, na vida dos irmãos que trabalham muito também, e o seu tempo também é curto com Deus. E eu deixo, gente, essa simples mensagem a vocês, né? Que Deus nos abençoa através do trabalho. E a gente tem que se engrandecer através disso como? Orando, agradecendo, procurando levar no trabalho um exemplo de um cristão, levar um pinguinho da mensagem de Deus, esse pinguinho assim, esse pouquinho que transforma o ser humano, que leva a pessoa a refletir a vida de uma forma melhor, aceitar a Deus. São simples coisas que você pode fazer no trabalho, seu dia a dia de trabalho. E eu acredito que Deus vai agir dessa forma comigo, como já vem agindo de uns tempos para cá também. No trabalho, às vezes eu falo muito sobre a tua palavra, né? E eu venho, eu fico
alegre com isso, animado com isso, né? Porque isso aí é bom para nós. E eu deixo, gente, a vocês Provérbios, né? Capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe do teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, né? E seremos abençoados com isso, agraciados com tudo isso daí. Que Deus abençoe, né? Porque a sua vinda também está próxima e todos nós estamos perto de receber a sua presença, né? Que Deus esteja em nossas vidas, porque Ele nos ama e quer o melhor de todos nós, né? E fica essa: Jesus volta. Não se turbe o vosso coração, crês em Deus, crês também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lá teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se for e vos preparar um lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde vou. Esse caminho todo cristão conhece. Esse caminho a gente tem que estar preparado, porque se voltar hoje, muitos cristãos ficam e muitos vão, né? Que Deus abençoe cada um de nós, que essa palavra, essa meditação entre no coração de cada um. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Não sou muito conhecedor da palavra, mas eu garanto para vocês que sou muito abençoado. Fique com Deus. Amém. Meu querido irmão, assim como o João conseguiu refletir assim, eu entendo que todos nós conseguiremos refletir quando Deus está falando. Discernir a voz de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele fala que o homem espiritual, ele discerne bem tudo, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Que a voz de Deus possa estar falando também a você, meu querido irmão. Que ela te tire do comodismo, que ela te permite se envolver com Deus, com a sua obra, e que você consiga discernir quem é que está falando. E quando você ouvir a voz de Deus, que ela te leve para perto de Deus, da sua palavra e para dentro dos seus propósitos. Que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero,
Louvado seja Deus, né, por esse tempo de culto, de adoração, de louvor, de oração. Um tempo também para ouvirmos a palavra tão especial do Senhor, né? Que bom sabermos que Deus ainda fala conosco. Que bom sabermos disso. Abre seus ouvidos, meu querido irmão. Abre seus olhos. Porque Deus, Ele tem falado conosco. Ele tem se apresentado. Ele tem se revelado. Às vezes é nós que não queremos ouvir. Então, abra seus ouvidos. Leia a palavra de Deus com seu coração aberto e atento. Ouça a Deus. Adore a Deus. E certamente você ouvirá Deus. E que, ao ouvir Deus, isso promova em nossas vidas uma intimidade maior e uma resposta sempre em direção à vontade de Deus. Salmo 59 diz: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e fortaleza no dia da angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Cante louvores ao Senhor, meu querido irmão. Quando amanhecer amanhã, faça como salmista. De manhã, cantarei louvores, abrirei minha boca e louvarei ao Senhor. Aproveite de manhã, já louve ao Senhor. Durante o dia, adore ao Senhor. Passe o dia com o Senhor, porque chegará a noite e você estará com gratidão em seu coração. E certamente terminará o dia adorando ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por você. Não que não venham lutas, mas ainda que elas venham, o Senhor estará com você, assim como está comigo, e isso é glorioso demais. Nós temos um aviso que será projetado daqui a pouco, no dia 27, uma vigília de oração. Eu quero te convidar, se você está aqui conosco, em Americana, eu quero te convidar a fazer parte deste momento. Um momento muito especial, um desafio para você. Se como ouvimos a mensagem hoje, você quer ouvir a voz de Deus, você precisa estar com Deus, você precisa estar perto de Deus. Deus, Ele não tem deixado de se aproximar de nós, mas nós temos nos distanciado dEle. Esse convite é para você. Sexta-feira, nossa vigília de oração. Te desafio a estar conosco na igreja às 19h30. Você terá esse aviso logo após. E no domingo também estaremos juntos, adorando ao Senhor, cultuando este Deus maravilhoso, celebrando esse Deus poderoso, porque Ele é digno de ser adorado. Então fica o convite para você. Eu quero orar e já estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, bom Deus, obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia, obrigado por este tempo de culto, de adoração. Senhor, Tu és digno de ser adorado. Não há outro Deus além do Senhor. Tu és o nosso Deus bendito. E a Ti nós elevamos o nosso culto, a nossa adoração. A Ti, ó Deus, elevamos a nossa gratidão com grande alegria, porque Tu és um Deus que tem cuidado de nós. Assim, Senhor, abençoa Teu povo. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, desempregados. Abençoa, Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Abençoa, Deus, o propósito dos nossos corações, aqueles anseios, ó Deus, aqueles sonhos que precisamos alcançar e temos colocado diante do Senhor. Abençoe por Tua graça, ó Deus, e por Tua misericórdia, como disse o salmista. Que o Senhor seja adorado, ó Deus, porque Tu és um Deus todo-poderoso, que existe em glória, em majestade. Então nós Te adoramos pelo que Tu és, mas precisamos da Tua graça, ó Deus, do Teu favor em resposta às nossas orações. E por isso também Te adoramos pelo que o Senhor tem feito. Então recebe a nossa gratidão, ó Deus, a nossa adoração. Abençoe, ó Deus, este restante de semana, que possamos desfrutar do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua provisão. É a nossa oração com gratidão, e no nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. This is amazing grace. This is unfair.